Oi pessoas, o meu nome é Inano e hoje eu vou jogar Minecraft enquanto eu tento explicar um pouco do que eu sei sobre niilismo. Então não vai achando que vai sair uma coisa muito boa, algo meio filosófico, algo incrível, até porque eu não sou formado em filosofia, eu sou apenas um garoto de 19 anos que não fuma maconha e está falando merda na internet. Então bora lá. Primeiro, para entender o niilismo, a gente tem que entender a primeira coisa na vida do niilista, né? Que não é o niilismo não é o fim, na real. Ele é um meio de uma filosofia inteira de Nietzsche. Aí, para entender o niilismo, a gente precisa primeiro entender Nietzsche, o contexto que ele se aplicava. Nietzsche nasceu na atual Alemanha, hoje conhecida como, sei lá, capitalismo versus socialismo, comunismo, Alemanha, Rússia, toda essa brincadeira aí misturada. Ele nasceu no, nesse pré-contexto. Deixa eu até ver aqui sobre minhas fontes seguras, aonde que ele nasceu na real. Tava dando uma estudada nele. Bora ver, Friedrich Nietzsche foi um filósofo, nasceu em 1844 e morreu em 1900. Ele é esse bigodudo aqui, não confundam os bigodes. Ele é esse cara aqui, não confundam o bigode com esse maluco aqui, o Nicolas Teslas. Esse doido aqui, ó. Esse doido aqui que é o famoso rouba-brisa, né? Enquanto alguns conhecem ele como um lunático. Não tão maluco a ponto de se casar com um pombo, mas maluco um pouquinho, vai, vamos compreender. O que a gente pode entender da vida de Nietzsche? Pelos seus textos, em Falou Assim Zaratustras, é uma obra imaginativa, não aconteceu esse diálogo, é apenas um ser humano fazendo, um ser humano não, um Deus fazendo questionamentos. E esses questionamentos são muito simples, são sobre a vida, sobre o homem. Eu, como sou uma pessoa deveras preguiçosa, eu não li todo o livro, eu só cheguei a ler até o capítulo 2. Mas por que eu me interessei por esse filósofo, né? Bora fazer uma crashing tables aqui. Porque simplesmente a filosofia dele não... Isso, certo, eu acertei. A filosofia dele basicamente diz o seguinte, que nada importa. Lembrando, esse não é o fim da filosofia do niilismo. O niilismo é, tecnicamente, resumidamente, nada importa, nada importa. Esse é o niilismo. Só que Nietzsche não queria que o ser humano parasse no niilismo. Com todo o contexto histórico de Nietzsche, a gente vai saber na história dele que ele passou por várias turbulações mentais, tá ligado? É uma coisa assim meio bizarra, ele era meio cabeça louca, tá ligado? E por pensar tão, digamos assim, à frente do seu tempo, ele criou um vazio existencial, um vazio sobre a existência humana. Porque, por exemplo, tudo que a gente faz para Nietzsche tem a ver com a religião. Então, por exemplo, se você faz alguma coisa baseada na religião, você está naquilo que o Nietzsche chama de homem comum, que apenas trabalha, vive sua igreja, segue o que todo mundo fala e meio que caguei, tá ligado? O mundo é isso e foda-se. Só que pra Nietzsche o mundo não era foda-se. O mundo não é pra Nietzsche foda-se. O mundo se torna foda-se a partir do momento que Deus morre, tá ligado? Quando Deus morre pra você, o mundo se torna foda-se. Por quê? Porque imagina o seguinte, se sua única presa nesse mundo, se a única coisa que te prende a não matar alguém é a religião, por exemplo, se você não mata porque você vai pro inferno. É a tese de Nietzsche, você não mata porque vai pro inferno. Pô, você deixa de acreditar em Deus, então você deixa de acreditar no céu e no inferno. Então, tipo, o que te prende de fazer uma atrocidade nesse mundo? Nada. Então isso você se torna um homem que não tem nada, tá ligado? Se torna um niilista. Todos os seus propósitos de vida, foda-se. Porque você não tem o que fazer, tá ligado? Se é religião, se é um homem bom e essas coisas não importa, então foda-se, nada importa. Isso que Nietzsche tentou dizer com quando Deus está morto, tá ligado? Ele falou assim, Deus está morto, quer dizer que a religião não mais segura o homem. Quando isso acontece, acontece a ruptura entre o ser humano e a sua crença. Acontecendo essa ruptura entre o ser e o objeto, ou seja, Deus sendo o objeto e não o ser, a gente pode encarar que Nietzsche dizia assim, pô mano, o homem
Ele deixa de acreditar em Deus, deixa de acreditar no mundo. É um dos princípios niilistas. A morte de Deus é a morte do mundo para o ser humano. Isso torna ele um niilista. Ou seja, não crê em nada, foda-se. Mas o que leva o ser humano a crer em alguma religião? Para Nietzsche, a falta de algo, a crença, a idolatria. Eita, meu PC travou. Mas o que tudo tem a ver com a filosofia do niilismo não ser o fim, mas apenas o meio do que acontece? Porque Nietzsche defendia que o ser se torna um super-homem a partir do momento que ele tem a ruptura entre a religião e o seu ser. Porque, caso você já tenha estudado um pouco de filosofia, você entenderá que não existe certo ou errado, existe apenas um aspecto de vista que você vê sobre o que é certo ou errado. Porque o certo e errado tem vários níveis. Para Nietzsche, o nível de certo ou errado que o super-homem atinge é quando o certo e o errado não está atrelado à religião, não está atrelado ao senso comum, ou seja, não faço isso porque o João não faz, e quando o certo e o errado deixa de ser pelo que vão pensar de você, mas sim o que você pensa de si mesmo. Por exemplo, não mato cachorrinhos porque a lei vai me prender, ou não mato cachorrinhos porque Deus vai me punir. Aí você bota na sua mente de que não mato cachorrinhos porque eticamente é errado, tá ligado? É o quarto nível. E o quinto nível que seria: não mato cachorros porque não gosto. Eu amo meus cachorros e não gostaria que acontecesse com ninguém. Não é o simples fato de um ou outro fazer. É o fato de você mesmo deixar de fazer por si, ao invés do comportamento com o mundo inteiro. Então, voltando ao assunto de Nietzsche, quando o ser humano coloca essa ruptura entre o ser e o Deus que ele segue, ele entra numa disciplinar de encontrar sentido. Porque o niilismo é isso, é o caminho para encontrar e ser o super-homem, encontrar um sentido na vida, ser o mais que o homem é. Muito se fala que o nazismo e o garotinho lá com o bigode se apropriou de Nietzsche para criar sua filosofia lá antissemita na vida, de que existem povos maiores ou melhores que outros, mas isso não tem nada a ver com isso. O cara simplesmente deturbou tudo que o cara escreveu e falou: foda-se, é do jeito que eu quero, é do jeito que vai ser. Tem até uma coisa que eu tenho que conversar sobre o contexto histórico que estava se aplicando em relação ao nazismo e Nietzsche, que é muito engraçado, porque enquanto de um lado tinha, eu tô com fome, a filosofia de que o homem era, que o judeu no caso era inferior e tal, qualquer raça menos que o homem branco estava deturbando a sociedade, tinha um alemão, se eu não me engano, um alemão, não vamos ser sinceros, vou ser mais exato, um judeu que estava usando da mesma filosofia de Nietzsche para sobreviver. Nietzsche foi muito influente, cara, e isso é demais. Então, o que mais que a gente pode entender do niilismo além da falta de sentido? A morte de Deus, que é... não existe prospecto, tipo, para uma pessoa ser mentalmente comum ou seguir padrões se não existe um Deus, tá ligado? Para prevenir as pessoas. E nisso Nietzsche queria dizer a morte de Deus isso, que quando um Deus morre, tem que criar leis. O homem por si só tem que saber o que é certo e errado sem algo dizer que isso é errado por causa de uma divindade ou a sua morte depois nessa terra. Aí se aplica a filosofia de vida, depois disso, de ser um super-homem, de ter a sua identidade, de saber o que você quer fazer. Isso é uma coisa difícil de se ter nos tempos de hoje, porque uma das filosofias do Nietzsche também é... Oi! Olha, pelas frutinhas. Eu não comi, tá aqui. Vai voltar pra lá. Agora que eu vou aqui no banheiro, hein? Tirar o Guilherme ainda, você tá arrumando ele.
gosta de assado? O celular dele tá carregado?